Nossa história é bem interessante. Eu acho que ela combina bem com o momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem que ficar só em casa, quando sai tem que sair de máscara, a gente não pode ficar abraçando nem beijando ninguém, a familiar, às vezes o vovô e a vovó que está longe. Então, essa história se chama O Monstro das Cores, tá? Que vai falar dos nossos sentimentos, né? Então a gente vai poder organizar todo o sentimento do nosso monstrinho. Então vamos lá, o monstro das cores. Hoje, o monstro das cores acordou se sentindo um pouco diferente. Ele ficou meio tonto, meio confuso. Acho que estava tudo misturado dentro dele. Estava muito bagunçado, as emoções deles estavam todas desorganizadas. E desse jeito, nada funciona direito se está tudo bagunçado. Eu tive uma ideia. A gente podia ajudar esse nosso amigo monstrinho a separar e organizar as suas emoções, tá? Então, nós vamos pôr um pote para cada sentimento, tá? Nós vamos fazer um pote para a alegria, um pote para a tristeza, um pote para a raiva, um pote para o medo e um pote para a calma. Assim, a gente vai poder organizar toda essa bagunça que tá no nosso amiguinho monstrinho das cores, certo? Então vamos lá. Esta é a alegria. Quando a gente tá alegre, a gente sorri e brinca, e ri à toa. A gente pula, a gente quer compartilhar a alegria com todo mundo da nossa casa, com todo mundo da nossa escola, com todo mundo da nossa família, tá? A gente brilha como o sol e como as estrelas. Ficar alegre é muito lindo. Então vamos pôr a nossa alegria dentro do potinho. Deixar separadinho. É muito bom ficar alegre, né? A gente sente um bem-estar. A gente quer sempre ver o outro bem. Então, esse é o potinho da alegria. Mas nem sempre a gente tá assim. Às vezes, e é necessário também, acontece da gente estar triste. Muito triste. E aí, quando a gente tá triste, a gente só quer se esconder. Não tem vontade de fazer nada. A tristeza bate e a gente às vezes sente até uma saudade de algo. Nessa situação que a gente está vivendo, às vezes a gente sente até saudade de alguém da nossa família que a gente não está podendo ver, né? E também a tristeza faz a gente chorar quando ela bate muito forte. Isso mesmo, e quando a gente chora, as nossas lágrimas podem se transformar na água do oceano, tá? Então nós vamos encher o nosso potinho da tristeza. Porque às vezes ficar triste é necessário também, pra gente poder perceber algumas coisas, sentir saudade, tá? Só não é bom ficar triste sempre, ok? E às vezes a gente fica com raiva, mas quando a gente fica bravo e com raiva, é como se a gente tivesse feito alguma coisa errada e quer descontar em alguém, mas isso não é certo. Pois é, a raiva é assim, é vermelho vivo, essa cara de emburrada. Ela arde parecendo fogo e é difícil de apagar quando a gente sente que está com raiva. Então a gente vai pôr o potinho. Mas quando a gente está com raiva, a gente não pode descontar no outro a nossa raiva. A gente tem que tentar deixar ela passar, tá? E também nós temos o sentimento do medo. O medo, quando a gente sente medo, eu mesmo, a gente se sente tão pequenininho, a gente não consegue fazer nada. Nada que pede pra gente fazer. A gente só tem vontade de se esconder quando está com medo. A gente se esconde debaixo do cobertor, porque a gente fica com medo, medo de errar, a gente fica com medo do escuro, a gente fica até com medo do bicho-papão, mesmo sabendo que ele não existe. O medo é um sentimento muito difícil de lidar, mas a gente tem que tentar. Mas calma, não precisa sentir medo, tá? Depois do medo, vem a
calma. Depois de tudo isso ter passado, não precisa sentir medo. Quando você tiver com medo, sabe o que você pode fazer? Respirar bem fundo para ele passar. Ou pedir ajuda para alguém, né? Porque a gente não precisa passar o medo sozinho também. Porque quando a gente respira bem fundo, a gente fica sem medo. A gente não fica com raiva. E exatamente a calma, que ela é tranquila como as árvores, como as folhas, como a brisa da manhã. E a gente fica assim, calminho, calminho. E com as emoções todas no lugar, todas certinho. E assim, quando a gente sente calma, a gente consegue colocar todas as emoções em ordem, inclusive o medo, quando a gente se sente calma. E a nossa calma, quando a gente está calminho, a gente trata até as outras pessoas bem. Mas lembre-se, cada sentimento é importante. Mas tem aqueles que eles têm que passar rápido, que é só uma fase, certo? Mas tem um sentimento que eu acho que vocês não vão descobrir qual que é. É um dos mais importantes, que sem ele não podemos viver, não pode faltar. Que sentimento será que é esse daqui, hein? Qual será que é esse sentimento? Ele está com uma carinha feliz, cheio de coraçãozinhos. Como será que esse monstro está se sentindo? Depois que a gente ajudou a colocar cada emoção dele no potinho. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a calma. Peraí, essa emoção se chama o amor. A gente precisa muito, ainda mais agora, nessa época que a gente vive bem difícil, tá? Então, depois de organizar tudo, ele soube expressar o amor, o nosso monstrinho, certo? E a gente tem que lembrar que é sempre muito importante a gente ter amor pela família, pelos amiguinhos, pelas pessoas que convivem com a gente, tá? Que com amor tudo se torna mais fácil. Então a professora vai cantar uma musiquinha agora, tá? Desculpe que a Bruna não tem a voz muito boa, mas eu vou cantar. Cada emoção tem o seu lugar. Se me sinto triste, posso até chorar. Se eu sinto raiva, espero ela passar. Enquanto ela não passa, posso respirar. Cada emoção tem o seu lugar. Se estou contente, posso me alegrar. Se eu sinto medo, no pote posso guardar. Se tenho coragem, o medo enfrentar. Um beijo.